Cristãos podem orar com talit? Shalom Vraha. Hoje nós estamos com Rav Yehoshua Shlomo, que irá responder a pergunta de um internauta. Cristão pode orar com talit? Shalom Vraha, é uma excelente pergunta. Primeiro vamos entender o que significa talit. Talit é um chale que nós possuímos de oração, fazendo alusão a literalmente entrar na sua particularidade. O que Yeshua, o Mashiach de Israel, disse enquanto ele ensinava aos seus discípulos como se deve orar. Ele diz, entrando na sua particularidade, no seu quarto, trancando as portas. E é exatamente isso que fazemos com o talit. Quando nas orações nós nos envolvemos com ele, entrando assim na nossa particularidade, nosso privado, no secreto, no oculto, para se conectar e comunicar-se com a Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja. O mais importante do talit não é o pano em si, não é o chale em si. O mais importante do talit é o que vai nas quatro pontas. O que nós chamamos de tzitzit, que são esses cordões amarrados na orla da veste. A palavra orla em hebraico é kanaf. O talit, o chale de oração, ele possui quatro pontas, quatro cantos. E em cada ponta vai um cordão desse, feito de lã de ovelha, possuindo 5 nós e 8 fios. Cada nó e cada fio tem uma representação. O livro de Números, capítulo de número 15, que inclusive é a terceira parashá do Shema Israel, né? Onde a porção vai Homer dentro do Shema Israel, de Números capítulo 15, ali está dizendo que todo judeu deverá amarrar os tzitziot nos 4 cantos da veste para lembrar dos mandamentos do Eterno. A gemátria da palavra tzitzit é 600. Gemátria é uma técnica rabínica de interpretação bíblica, onde as letras em hebraico são representadas pelos números. E com este segredo, descrito no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, onde diz que o oráculo da palavra está com os judeus. E esses oráculos são os segredos, os mistérios. E esses segredos e mistérios estão pautados, de fato, nas inúmeras técnicas de interpretações que os rabinos possuem para entender e compreender melhor a Escritura Sagrada. E a gemátria, que de fato é a substituição das letras por número, é uma técnica exímia que nos ensina e nos revela muitas coisas. Como, por exemplo, a gemátria da palavra tzitzit. Se eu pegar as letras da palavra tzitzit, como aparece aí na sua tela, e transformá-la em números, eu vou obter o valor numérico de número 600. Somando, então, os 5 nó e os 8 fios, nós obtemos o valor numérico de número 613, que é a totalidade dos mandamentos de Deus descritos na sua Torá Sagrada. Então, quando um judeu, ele reveste-se com este talit, esse chale de oração, ele está declarando no mundo espiritual que ele está se revestindo na palavra de Deus, nos seus mandamentos, e que aquilo de fato vai conduzi-lo a uma elevação, uma aproximação maior com o Todo-Poderoso. Os 8 fios, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 fios pendurados, representam as 8 portas de pecado que um homem, se ele não cuidar, ele pode transgredir. E o ser humano, de um modo geral, tanto o homem quanto a mulher, nós pecamos por aquilo que ouvimos pelos ouvidos, por aquilo que vemos pelos olhos, aquilo que cheiramos pelas narinas, por aquilo que falamos pela boca, por aquilo que sentimos, que é o coração, pelos lugares que andamos, pelos pés, pelas as coisas que tocamos pelas mãos e pelo órgão genital.
Se um indivíduo dominar essas 8 portas de pecado, então ele consegue de fato se tornar, chegar à estatura de um varão perfeito. Obviamente que isso é muito difícil, por isso precisamos dessas ferramentas que Deus disponibilizou para nós. Se existe um mandamento para ser cumprido por Deus decretado, então quer dizer que este mandamento, quando eu cumpro, vai me gerar vida, vai me gerar ânimo, vai me gerar a prosperidade, caso precise, cura, caso precise, shalom bait, paz no lar. Então, o poder dos mandamentos é de fato o que chamamos do poder da palavra de Deus. Não escutamos que a palavra cura, a palavra salva, a palavra transforma, a palavra liberta, e tudo isso é verdade. Mas será que apenas saber as histórias de Abraão, Isaac e Yaakov, saber as histórias de Moshe Rabbeinu, de Yehoshua, Josué, saber as histórias dos personagens bíblicos será o suficiente para curar, libertar e transformar? Óbvio que não. Eu preciso conhecer, saber, entender que os decretos, os mandamentos de Hashem servem para que possamos ter vida, e a partir do momento que cumprimos, as coisas boas começam então a acontecer nas nossas vidas. Mas a pergunta era, um cristão, pode ele usar um talit? Cristianismo, judaísmo, todos os ismos que existem foram denominados pelo homem, fazendo parte, assim, de um compêndio de uma religião. Mas ao analisarmos as escrituras sagradas, sem colocar judaísmo ou cristianismo, vamos analisar a Bíblia, as escrituras sagradas. É um mandamento que é para todos. Ou seja, todos podem cumprir os mandamentos do Eterno que estão registrados na Bíblia. Obviamente que muitos vão querer fazer separação de esses mandamentos são para judeus, esses mandamentos são para gentios. E não existe isso. Hashem não faz acepção de pessoas. Obviamente que o povo judeu é o guardião da Torá Sagrada. Então todos aqueles que são enxertados em Israel, todos aqueles que se aproximam de fato da comunidade de Israel, precisam aprender aquilo que Israel tem feito por inúmeros milênios para que de fato possamos nos tornar um povo unido, pois Israel é a nação santa, a nação sacerdotal, aquela que daria exemplo para todos. E a pergunta ainda prevalece. Rabino, o senhor não respondeu. Um cristão pode usar um talit? E a resposta para essa pergunta é depende. Depende do quê? Se o talit gadol ou o talit katan, os tzitziot, representam os mandamentos de Deus, isso quer dizer que se eu coloco um talit, seja ele o gadol ou o katan, talit gadol é esse talit grande, né? Que eu vou me revestir o corpo. Talit katan é o que nós usamos por baixo das vestimentas, que significa um talit menor. Então quando eu coloco uma ferramenta dada por Deus que vai auxiliar a minha conexão com Ele, que vai me capacitar de uma maneira sobrenatural, obviamente que eu tenho que estar em comunhão com a aliança dele. E o que faria um indivíduo em comunhão com a aliança de Hashem? É quando este indivíduo circuncida o coração. E o que categoriza-se a circuncisão do coração, a Brit Milá Balev? 3 mandamentos. E que mandamentos são esses? A guarda do Shabat, a Kashrut, que são as leis alimentares, e os mandamentos concernentes a Taharat HaMishpachah, que é a pureza familiar. Um indivíduo, então, vamos colocar aí igual a pergunta, um cristão, que mesmo estando na igreja, mas ele guarda o Shabat de maneira correta, não trabalhando, não fazendo fogo, fazendo tudo o que precisa fazer no Shabat. As 3 refeições, as orações, as 4 orações que existem no Shabat. Então, ele gabarita este primeiro item para categorizar a circuncisão do coração. O segundo, o kashrut, o indivíduo não come porco, não come camarão, de fato segue as leis alimentares, não come treife, carne de açougue comum, esse indivíduo come apenas carne kasher, ou então vira um vegano ou um vegetariano, então ele gabarita agora o quesito kashrut. E o terceiro, que é a Taharat HaMishpachah, o terceiro mandamento, a terceira mitzvah, que é a pureza familiar. E esses mandamentos são concernentes ao relacionamento que o marido tem com a sua esposa. Então existem vários mandamentos na Torá
de que uma mulher precisa fazer mandamentos positivos, como o mikve depois do período de nidá. Existem restrições que um casal não deve fazer, que é ter relações sexuais com a mulher em período de nidá, ou seja, a mulher menstruada. Esse é um pecado seríssimo pela Torá. E lembrando que nem nós e nem ninguém sério com os assuntos concernentes à Torá se preocupa com a sua opinião pessoal com relação ao que pode e ao que não pode fazer. Nós nos preocupamos com aquilo que está escrito. E se é Deus que ordenou, a palavra dele não é temporal, ela não tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela é eterna. Se ele proibiu algo aqui, então até nos dias de hoje isso é proibido. Não existe nada nas leis de Deus que teve validade, que foi abolido. Então, se Hashem proibiu, é porque ele sabe que quando aquilo de errado que ele proibiu for feito, um dano no mundo espiritual e, por consequência, no nosso universo, na nossa vida pessoal, vai ser causado. Danos que nós não enxergamos com os olhos físicos. Lembra aquele episódio de que Elisha está, de fato, de frente com o exército assírio, e aí o servo, Geazi, pergunta: uau, mais são os nossos inimigos do que os que estão conosco. E aí Elisha fala para ele: pai, abre os olhos desse servo. E quando ele abriu os olhos espirituais, então ele viu a quantidade de malachim, de anjos que ele estava. Ou seja, a nossa percepção do mundo espiritual é muito diminuta. Por isso, a Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja, colocou tantas restrições, 365 restrições, e tantas ações, 248, somando 365 mandamentos negativos e 248 mandamentos positivos, nós temos aí o compêndio de 613 mandamentos. Mas, Rabino, e se um cristão que não guarda o sábado, um cristão que não come kasher, que não respeita as leis alimentares, e um cristão que não zela pela pureza familiar, esse indivíduo pode vestir o talit? Irmão, na verdade, você pode fazer o que você quiser. A pessoa pode roubar, pode assassinar. Obviamente que se ela roubar e assassinar, ela vai responder tanto pelos crimes no mundo físico, das autoridades físicas, e também a autoridade espiritual. Na autoridade espiritual não vai interferir na nossa decisão, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, usar, todo mundo pode usar. O problema é que se uma pessoa colocar um talit e ela não cumprir esses mínimos mandamentos que são requisitos, ela acaba incorrendo em uma transgressão chamada de Hilul Hashem, ou traduzindo uma palavra pesada, que é a profanação do nome de Deus. Como assim? Profana o nome de Deus se não guarda isso? Óbvio. Se os tzitziot representam os mandamentos, como que eu me revisto nos mandamentos, mas eu não aceito aquilo que Deus estabeleceu? Eu não aceito aquilo que Deus me disse para fazer e eu não aceito aquilo que Deus me proibiu de fazer. Então este indivíduo, quando coloca um talit gadol, não estando em conformidade com os mandamentos da Torá, ele apresenta um falso testemunho. Sabemos que os mandamentos como a mezuzá, que colocamos no umbral, tzitzit, tefilin, são mandamentos da categoria eduyot, que são os testemunhos. Nós temos mishpatim, que são os juízos, que são os mandamentos Adam lehavero, entre um homem e o outro. Nós temos hukim, que são os mandamentos makom leadam, Adam lemakom, entre o homem e o eterno. E nós temos uma terceira categoria de mandamento, que são os testemunhos. Shabat é um testemunho porque testemunha a criação. Pesach é um testemunho porque testemunha a saída do Egito. Os Tefilin são testemunhos também. Tzitziot, testemunho dos mandamentos. Então, se eu não cumpro os mandamentos, como que eu vou estar revestido em tal? E é por isso que quando uma pessoa que não guarda coloca, ela está declarando para o mundo espiritual que ela, de fato, está ali com a compreensão de que é os mandamentos, mas ela decide não cumprir, não respeitar aquilo que está escrito. Então, muito cuidado deve-se ter. Você não pode deixar o talit, como muitos deixam, enfeitando o púlpito. Às vezes a pessoa coloca assim no púlpito porque acha algo bonito, pensa que é algo... Irmãos, a unção que existe dentro do talit, ela só é alcançada quando o indivíduo que está usando sabe pilotar muito bem o carro.
Se colocar uma pessoa que não tem CNH em uma Ferrari para dirigir, obviamente que vai dar ruim. Nada de bom vai sair disso. Uma pessoa não sabe conduzir, como é que vai dar um carro para ela já potente? A mesma coisa acontece com os utensílios que Hashem decreta como mandamento. Então, nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas usando talit, usando até mesmo tefilim, colocando mezuzá, sem saber a importância daquilo. As pessoas tentam enxergar só, não, isso aqui eu vou ficar ungido, eu vou ficar abençoado, vou ficar cheio do poder, da unção de Deus. Se você não guarda os mandamentos, que unção de Deus você vai ter? Para que Deus vai te ungir se você não guarda os mandamentos? Sendo que a unção é para nos capacitar para obedecer a palavra. Os poderes para curar, libertar, profetizar, pregar e revelar, essas são ferramentas que Deus nos abençoa em consequência dos mandamentos cumpridos. Então, um cristão pode usar talit? Depende. E se tiver um cristão que guarda esses mínimos requisitos, então essa pessoa pode usar sem peso na consciência. E aproveitando que a Rabanita está aqui do lado, eu já devolvo uma pergunta para ela em cima desta resposta que nós estamos dando. Mulher. Mulher pode usar talit, Rabanita? Rosinha? Não. Mulher não usa talit. O talit foi um mandamento dado pelo Eterno para os homens. Tanto em Números 15 quanto em Deuteronômio 12, está descrito que é para se envolver e olhar para a franja, para cumprir, né, como testemunha, assim como o Ravi já explicou. Qual é o papel da mulher, então? Se mulher não usa talit, não usa tefilim, qual é o papel da mulher? O papel da mulher é manter o judaísmo dentro da sua família, né? A continuidade do nosso povo depende do papel da mulher dentro da família, principalmente com a kashrut, cuidando da kashrut da sua casa, com a tahara mishpahat, que é a pureza familiar, cuidando dos mandamentos concernentes ao Shabat, o acendimento das velas, trazendo a luz, a espiritualidade para sua casa. Estes são os principais mandamentos para a mulher. Cuidar da espiritualidade da sua casa, da sua família, dando continuidade ao povo judeu. E por que esta orientação foi dada para as mulheres de cuidar dessa espiritualidade do lar? Porque a mulher nasce com um dom sobrenatural, que é de lembrar das coisas. A mulher não precisa de um utensílio para se lembrar. A prova disso é que se você for casado há mais de 15 anos, eu tenho certeza que se você perguntar para sua esposa, ela vai lembrar o motivo que foi a primeira briga. E você, homem, você não vai lembrar. Você lembra o motivo que foi a nossa primeira briga? Você, homem, você não vai lembrar. Nós, homens, não lembramos nem que nós comemos ontem, na hora do almoço. A mulher já nasce com esse dom sobrenatural de recordar, de lembrar. A conexão com o Eterno é maior. A conexão exata, a conexão da mulher com a Kadosh Baruch Hu é bem maior. Inclusive, nós temos um dos estudos na sinagoga, quando estávamos falando de Rachel, inclusive aquela profecia do profeta Jeremias, né? O choro de Raquel vindo de Ramá. Irmãos, essa passagem é uma passagem fantástica, porque o Midrash vai dizer que no Gan Eden, Avraham Avinu se apresenta para Hashem. Hashem, não deixa destruir o primeiro templo, não deixa, por favor, esse é o meu povo, é minha semente. Hashem fala, vou destruir. Tem piada aqui. Yitzhak, no Gan Eden, também se apresenta a Hashem e fala, eu fui amarrado no altar, eu fui obediente, eu fiz tudo o que o Senhor pediu, não deixa, se isso é forte demais, não deixa o meu povo ser cativo. Hashem não escuta Isaac. E aí o Midrash continua dizendo que Rachel se apresenta a Hashem. E aí quando Rachel se apresenta a Hashem, Rachel fala, Hashem, eu dei a minha irmã, deixei ela casar primeiro. Então, por favor, livra o meu povo. E aí Hashem inspira o profeta Jeremias dizendo que o cativeiro ia ter um período de duração e iria ser resgatado. Nem Abraham, nem Yitzhak, dois homens extraordinários, tiveram a conexão, a elevação e a espiritualidade de tocar o coração de Hashem para que ele pudesse derramar a misericórdia. Então, de fato, as mulheres são muito elevadas. Que o eterno Deus de Israel vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom a todos. Shalom Lehitraot.